Bem-vindo de volta. Sou Peter Millard e hoje vou falar sobre dobradiças invisíveis. Vamos direto ao ponto. Chame-as de dobradiças de armário de cozinha, dobradiças de copo ou dobradiças estilo europeu. Chamamos de dobradiças invisíveis porque não aparecem com a porta fechada. Em quase 20 anos, como marceneiro, instalei milhares, talvez dezenas de milhares dessas dobradiças, a maioria desse tipo. Essas são as dobradiças Blum 70 e um B3550, vamos entrar nos detalhes delas mais adiante. É uma dobradiça de 35 mm. As dobradiças ocultas para armários existem em dois tamanhos, 26 mm e o mais comum, 35 mm. A partir de agora, neste vídeo, falarei especificamente da dobradiça de 35 mm como esta aqui. As dobradiças ocultas são compostas pela dobradiça e pela placa de montagem. A própria dobradiça é composta pelo corpo da dobradiça, o alojamento da dobradiça e o braço da dobradiça. A dobradiça encaixa em um 35 mm de largura por 13 mm de profundidade, feito na porta, com centro a 22,5 mm da borda. A dobradiça é fixada à porta, normalmente com dois parafusos, colocados através do alojamento da dobradiça, com 32 mm de distância entre eles. A placa de montagem da dobradiça é alinhada à dobradiça e fixada ao câmina ou carcaça com dois parafusos a 32 mm de distância, recuada a 37 mm da borda do armário. Após fixar, o braço da dobradiça encaixa na placa de montagem. Nesta placa de montagem de aço prensado, também chamada de placa cruciforme, as posições de fixação são alongadas para ajuste vertical de 2 ou 3 mm. O braço da dobradiça tem dois parafusos que permitem mais 2 mm de ajuste para dentro e para fora, além do ajuste lateral. A combinação desses três ajustes em cada dobradiça geralmente é mais do que suficiente para compensar paredes tortas ou armários que foram levemente desalinhados durante a instalação. Depois de ajustada, a porta pode ser facilmente desencaixada para manutenção ou acesso e, posteriormente, recolocada exatamente na mesma posição. Mas esses são os conceitos básicos da dobradiça invisível. Junte-se a mim depois da vinheta, quando entraremos em um pouco mais de detalhes. Agora, deixe-me começar dizendo que existem muitos fabricantes de dobradiças, todos eles produzem vários tipos diferentes de dobradiças. Vamos citar alguns nomes: Grass, Hafali, Retich, Sugatone e, é claro, Blum. Eu optei pelas dobradiças Blum porque elas são bastante comuns. Esse é o único motivo, não digo que são as melhores, só que essa dobradiça me atende. Vamos entrar nisso com um pouco mais de detalhe em um instante. Eu sei, por exemplo, que se eu estiver preso em uma obra com algum tipo de problema, seja uma placa de dobradiça danificada ou uma placa de dobradiça perdida ou qualquer coisa assim, certamente aqui em Londres eu posso entrar em praticamente qualquer loja de ferragens, até mesmo uma lojinha de bairro, e conseguir algumas placas de montagem de dobradiça Blum. É um ótimo negócio para dobradiças ocultas e sistemas. A própria Blum produz um catálogo online de 738 páginas, das quais 125 páginas são dedicadas a dobradiças ocultas e sistemas de dobradiças. Isso é uma quantidade enorme de dobradiças e uma quantidade enorme de informações para ter que filtrar, quando tudo o que você provavelmente quer fazer é colocar uma porta em um armário ou uma porta em um guarda-roupa. Pensei em fazer este vídeo rápido para mostrar as dobradiças que uso, pois a maioria de nós, geralmente, faz uma de duas aplicações com elas. Você vai ter uma porta sobreposta, como uma porta de armário de cozinha, ou de guarda-roupa, onde a porta cobre totalmente o armário, e você tem uma porta embutida, onde a porta fica dentro do armário ou dentro de uma moldura. E esse tipo de dobradiça é realmente bom para esse tipo de aplicação. Elas são bastante comuns, por isso eu padronizei nelas, e eu padronizei especialmente neste modelo o Blum 70
e um B3550 simplesmente porque ele cobre a grande maioria do que eu preciso de uma dobradiça. Ela tem uma abertura de 110 graus, então vai um pouco além dos 90, te dando um pouco mais de acesso. É uma dobradiça de sobrepor, que é o que a maioria das minhas portas usa. Então, ela cobre toda a lateral do móvel pela dobradiça. É uma dobradiça de encaixe, o que é muito útil. Isso significa que você pode montar os armários na oficina, pré-instalar as portas e ajustá-las para que fiquem bem alinhadas. Depois, é só desencaixá-las e depois encaixá-las no local. E aí você só precisa ajustá-las um pouco, dependendo do que aconteceu durante a instalação. Também é muito conveniente para os clientes ter portas que podem ser removidas, seja para limpeza, acesso, manutenção ou qualquer outra coisa. E por fim, ela tem um mecanismo de fechamento suave embutido, que é realmente fantástico. Nada daqueles pistões feios de fechamento suave presos à dobradiça. E melhor ainda, esse fechamento suave pode ser desligado. Tem um pequeno interruptor em um canto. É só acionar esse interruptor, fechar a porta, abrir de novo, e agora ela volta a ser uma dobradiça comum com mola. Por que alguém iria querer desligar o fechamento suave? Bem, às vezes, se você tem uma porta de guarda-roupa grande, por exemplo, essa porta ali pode agir como uma vela, pegando o ar ao fechar. Então você não necessariamente quer que todas as 4 dobradiças, por exemplo, no meu guarda-roupa recente, estejam com o fechamento suave ativado, porque, sabe, essa porta pode demorar para fechar. Todos gostam do fechamento suave, desde que ela feche de verdade. A beleza desse tipo de dobradiça, para mim, é que eu não tenho tempo, espaço, energia ou, francamente, dinheiro para manter um grande estoque de diferentes tipos de dobradiças. E essa aqui faz a grande maioria do que eu preciso. Ocasionalmente, eu uso uma porta embutida, onde a porta fica dentro do gabinete ou dentro da moldura. E aí, eu uso a Blum 71 B3750, que é a versão embutida dessa dobradiça. Você me viu instalar a dobradiça básica na porta, sobreposta antes. A embutida é diferente, e vou mostrar como fazer agora. Posicionamos a porta embutida no banco, marcamos as dobradiças com fita na porta pintada e transferimos essas marcas para o gabinete folheado. Assim, sabemos onde as dobradiças e suas bases ficarão na porta e na moldura. Quando se trata de medir e marcar onde os furos realmente precisam ser feitos, existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer manualmente. 22,5 mm e 37 mm não é nenhum bicho de 7 cabeças. Certifique-se de que os furos dos parafusos estejam a 32 mm de distância, mas existem várias outras maneiras de fazer isso. A Blum vende uma ferramenta chamada EcoDrill, que custa cerca de 180 ou 190 libras, mas faz tudo de uma vez só, com uma furadeira, o que é muito bom. Eu costumo usar, como você provavelmente viu antes, uma furadeira de bancada, dedicada praticamente só para furar dobradiças. Tenho o batente marcado para as posições corretas. Na verdade, comprei, mas ainda não usei, esse pequeno kit da Kreg. Queria experimentar isso. Não é muito caro, na verdade, então vamos testar isso, talvez em um vídeo futuro, em breve. Mas se você só tem alguns para fazer, uma coisa que eu recomendo muito é pegar isso aqui, feito pela Grass. Já mencionei isso antes, e talvez você tenha visto em vídeos anteriores, porque eu uso bastante como um esquadro simples. É um guia muito simples para furação de dobradiças e placas de dobradiça. Ele simplesmente encaixa sobre a marca de lápis e te dá uma posição para fazer um furo inicial e depois continuar a partir daí. Quanto a furar os furos, de novo, se você só tem alguns para fazer, é fácil fazer à mão livre. Já fiz vários desses à mão livre, só com uma broca de 35 mm para dobradiça, nada caro. Sei que alguns caras gostam de ter brocas Forstner, bem caras para isso, mas essa aqui é bem básica, comprei no Amazon ou no eBay. Aliás, tem links para tudo isso na descrição do vídeo. E é isso que vamos fazer agora. A única outra coisa que gosto de ter para os parafusos de fixação das dobradiças é aquela broca especial para dobradiça, como essa aqui, que tem uma pequena bucha com mola para manter a broca centralizada no furo.
funciona muito bem. Então, com aquele gabarito barato de dobradiça, marquei as posições centrais nas portas com um punção e agora vou furar, tá? Com minha broca de 35 milímetros para dobradiça. Já furei vários desses à mão livre antes, mas nunca usei essa broca específica. Então, vou devagar e com cuidado. Vou checando sempre, porque vamos furar 13 milímetros de profundidade numa porta que só tem 18 milímetros de espessura. Vou conferindo periodicamente enquanto furo, usando a própria dobradiça, só para garantir que estamos indo fundo o suficiente, mas não demais. É muito fácil passar um pouco do ponto. E aquela ponta central atravessar para o outro lado. E isso realmente estraga o seu dia. Agora, no gabinete, precisamos medir e marcar onde vão as placas das dobradiças. Infelizmente, o gabarito barato e prático de furação funciona bem para portas sobrepostas, mas não serve para portas embutidas, pois é preciso considerar a espessura da porta. Assim, o ressalto eleva a borda do gabarito da superfície, tornando-o inutilizável nesse caso. Normalmente, eu apenas mediria isso com cuidado. 37 mais os 18 milímetros, ou o que for da espessura da porta. Mas, felizmente, meu amigo Steve Tomlin, o cara por trás do Blockscribe e de vários outros acessórios de marcação, vai sair um vídeo sobre isso em breve, criou este gabarito de placa de dobradiça para portas embutidas, para portas de 18 e 22 milímetros de espessura, já com essas posições marcadas. Então, vou usar isso para marcar essas posições, novamente só com um punção, só fazer um pequeno furo guia, e aí podemos parafusar as placas das dobradiças. Agora, uma das coisas que eu gosto de mudar quando estou usando portas embutidas é, em vez de usar aquele modelo simples de aço estampado com furos oblongos para fixação, eu prefiro usar um desses com ajuste por came. É porque você faz ajustes mais finos para encaixar a porta embutida direitinho no quadro ou no gabinete, e é mais fácil só girar um parafuso para ajustar um pouquinho para cima ou para baixo. Eles são um pouco mais caros, mas nada demais, e como todos os outros gabaritos de dobradiça, tem uma seta na frente mostrando o lado certo de instalar. Não tem muita margem de erro com esses, então você precisa ser um pouco mais preciso na instalação, mas fora isso, funcionam muito bem. Então, com as dobradiças instaladas nas placas de dobradiça, tudo o que resta agora é usar o ajuste das dobradiças para alinhar bem a porta com o quadro. É assim que instalo minhas dobradiças ocultas para aplicações sobrepostas e embutidas. Agora, obviamente, estou usando dobradiças sem mola aqui porque normalmente eu uso dobradiças embutidas ou articuladas com fecho por pressão. Se estiver usando dobradiças com mola, não há nada para impedir isso, nada para a porta se apoiar. Você vai precisar instalar um batente de porta interno, um bloco de madeira fina, de 6 milímetros, igual ao material do móvel, apenas para apoiar a porta. Caso contrário, ela vai continuar entrando. Mas é isso mesmo. Fique à vontade para usar qualquer dobradiça que você quiser. Sabe, há muitas opções para escolher. Sinta-se à vontade para vasculhar as 738 páginas do catálogo Bloom para encontrar as 125 páginas que se referem especificamente a dobradiças. E usar qualquer uma delas. Essas duas dobradiças, a articulada e a não articulada, nas variações com mola e sem mola, são as principais que eu uso e que venho usando nos últimos 20 anos, mais ou menos. Elas funcionam muito bem. As dobradiças Bloom têm garantia vitalícia e serão substituídas em caso de problema. Elas simplesmente funcionam muito bem para mim, mas
Como eu disse, há muitas opções para escolher, e fique à vontade para fazer suas próprias escolhas. Antes de continuar, agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon. Sem o apoio deles, sem as contribuições deles, eu provavelmente não estaria aqui até hoje, para ser bem honesto, porque as contribuições que recebo através do Patreon realmente me ajudam a manter as luzes acesas aqui e me permitem continuar fazendo os vídeos que faço nesse nível. Com esse nível de regularidade, meus apoiadores no Patreon também têm acesso a conteúdo exclusivo, seja bastidores ou vídeos exclusivos só para eles, ou até mesmo, às vezes, um vlog semanal da oficina, apenas conversando sobre o que aconteceu na oficina durante a semana. Se isso parece ser o seu tipo de coisa, então tem um link na descrição do vídeo abaixo para me apoiar no Patreon. patreon.com/10minuteworkshop vai te levar direto para lá. Também há links na descrição do vídeo para todas as peças e ferramentas que usei neste vídeo e para outras coisinhas úteis que você pode achar interessantes para usar na oficina. Por hoje é só. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, se cuida!